Vamos iniciar agora mais uma prática de eletrônica digital e dessa vez a prática diz respeito ao CI 555 no modo astável, monoestável e bistável. Vamos partir agora para os procedimentos. Agora, com base no circuito mostrado na figura 3, deseja projetar, montar e simular no Proteus e Tinkercad um circuito gerador de clock cuja frequência seja de 1 Hz e razão cíclica de 75%. Certo, o gerador de clock para o CI 555 ele vai operar no modo astável, né? Ou seja, não possui nenhum modo, né? A gente não precisa de nenhuma chave no trigger para que ele venha a funcionar, né? E para a gente encontrar essa razão cíclica de 75% em 1 Hz, a gente vai fazer alguns cálculos que a própria prática disponibilizou, né? E aqui a gente tem as equações de tempo alto, tempo baixo, frequência, né? E a razão cíclica. Como a gente quer uma razão cíclica de 75%, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o período, né? A gente já tinha o valor da frequência, né, de 1 Hz. Agora a frequência é 1 sobre o período, então a gente encontra aí o período de 1 segundo. Agora vamos calcular o tempo de alta, né? O tempo de alta a gente encontra através dessa equação. E aí a gente vai encontrar o valor de TB a partir de TA. Encontrados TA e TB, a gente pode pegar as equações de capacitância, né, para encontrar a resistência. Então aqui, fazendo os cálculos, a gente encontra o valor de RA, né, é uma relação 2 vezes RB. E aí a gente pode definir, né, um valor para RB, né, para então a gente achar o RA. Achados RA e RB, a gente substitui na equação de capacitância. Então, para a simulação, a gente vai utilizar dois resistores, um de 5,6 e outro de 1 kΩ, e outro de 3,3 kΩ para a resistência. Então, assim, a gente pode fazer aqui as simulações. Vou mostrar agora essa simulação aqui no Proteus, né? Que a gente vai utilizar aqui os capacitores com os valores, né, de nanofarads, 100 nanofarads, dois resistores em série de 5.600, outro de 1.000 e outro de 3.300, né? Vou iniciar a simulação. E aqui a gente encontra, né, a razão cíclica de 75% e uma frequência aí de 1 Hz. Ok, agora vamos partir para a questão 2, né? Ou melhor, irei apresentar no Tinkercad aqui a questão 1 implementada, né? Que utilizamos os dois resistores, um de 3,3 kΩ e outro de 6,6 kΩ, como nos cálculos feitos, né? Que utilizamos 555, capacitor aqui de 108 e outro de 100. E aqui a gente pode ver o nosso diagrama de tempo, né? De alta e baixa. Tudo bem. Agora, na questão 2, ele pede também, no Proteus e Tinkercad, um circuito gerador de clock, porém a nossa frequência vai ser de 0,5 Hz e a razão cíclica de 40%.
Já para essa questão, a gente vai ter outras equações, né? A prática disponibilizou outras equações as quais a gente pode utilizar. Então, vamos fazer os mesmos procedimentos, como a gente tem 0,5 Hz, a gente vai pegar aqui essa mesma equação, sendo que o período t agora é de 2 segundos. Como a gente sabe que a razão cíclica é de 40%, então a gente vai encontrar o tempo de alta, né? Através das mesmas equações. Então, TA 0,80 segundos. E aí a gente pode encontrar o valor de TB. Encontrado TB, a gente pode relacionar as equações de capacitância para encontrar as resistências. Porém, nós definimos aqui C como 100 microfarads, né? Se a gente vai igualar as equações para achar as relações entre o resistor A e o resistor B. Então, definindo aqui RB, a gente tem 12,77 kΩ e outro resistor RA de 8,51. Né? Então, vamos utilizar novamente mais resistores, 5,6 kΩ e outro de 3,3 e outros 4 resistores em série para poder realizar a prática. Porém, eu decidi simplificar, colocando diodos aqui e apenas um resistor para cada parte, né? E agora vamos fazer a simulação. Aqui entramos no osciloscópio. E aqui a gente pode ver, né, o funcionamento aqui desse osciloscópio e do circuito no modo astável. Bom, para a questão 2 aqui no Tinkercad, utilizamos os diodos, como na prática do Proteus. Utilizamos aqui um resistor de 1 kΩ e outro de 8,5 kΩ. E aqui é um capacitor polarizado de capacitância 100, como eu havia selecionado anteriormente, e outro de capacitância 100. E aqui, na nossa saída, eu conectei um osciloscópio, ele está no negativo também. E aqui a gente pode ver o funcionamento do tempo de alta e de baixa desse aí. Para a questão 3, nós utilizaremos a figura 5 para se basear. E nós vamos projetar, montar e simular no Proteus um circuito de disparo único. E esse pulso deve durar aproximadamente 0,5 segundos. Certo. O 6555 ele vai, dessa vez, né, atuar no modo monoestável, né, pois utilizaremos apenas o trigger para o funcionamento dele. Né. Então, utilizaremos essa equação, no qual o período, né, onde o circuito está em alta é de 1,1 de RA vezes C. Como o nosso período é de 0,5 segundos, e nós escolhemos aqui uma capacitância de 100 microfarads, vamos apenas substituir e encontrar o valor de RA, né? E o valor encontrado foi de aproximadamente 4.600 ohms. E agora vamos ver o funcionamento, né, desse circuito no Proteus. Aqui ele não está em biestável, então na parte do reset eu coloquei uma alimentação de 12 volts. E no trigger coloquei um botão com um resistor de 10K. E como eu havia escolhido,
Para a capacitância, o valor de 100 microfarads, aqui está. E a nossa resistência é de 4.6K, né? E aqui é a nossa saída, onde eu coloquei um contador de tempo e o nosso LED com um resistor. Colocando próximo lá, quando nós apertamos o botão, o LED acende por volta de meio segundo. Como não temos o reset, ele só vai funcionar a partir do botão. E a gente vê que os cálculos condizem com o resultado final do acionamento do CI 555. Bom, para a questão 4, devemos simular no Proteus, a partir da figura 6. Devemos completar a tabela e comentar o porquê o comportamento observado condiz com o de um LED SR. Bom, chegando no Proteus, a gente percebe que é um CI no modo biestável, pois nós temos dois switches que controlam as entradas desse LED. E aqui a gente pode ver que ele funciona como um LED SR, pois mesmo com essas duas chaves abertas, nós temos o funcionamento do LED da mesma maneira. Então, quando os dois switches estão no mesmo estado, o LED ele irá acender. A não ser que eu dê um clear nesse botão da switch, e então o LED ele irá desligar. E é isso a gente vê no flip-flop SR, né? Isso está presente também no mesmo LED, né? Que a gente pode ver a tabela verdade do LED SR, e a gente pode perceber que o funcionamento é bem parecido, né?